Próximo tema de ciências, as plantas e alimentos. Nós sabemos que todos os seres vivos necessitam de alimentos para viver. E com certeza não seria diferente com as plantas. Elas precisam se alimentar para elas se desenvolverem, para elas crescerem. E como se chama esse processo de produção de alimentos das plantas? Primeira coisa, ao contrário dos outros animais, as plantas produzem o seu próprio alimento por meio de 3 componentes necessários, 3 componentes básicos, que é a luz, a água e o gás carbônico. Esses 3 componentes são necessários para o processo da fotossíntese. A fotossíntese é o processo de produção das plantas. Como é que ela faz? Como é que ela utiliza a água? A água é absorvida do solo pela raiz das plantas e transportada até as folhas pelo caule. Ou seja, a raiz suga do subsolo, a água necessária, aliás, do solo, a água necessária para ela retirar os sais minerais. E essa água, ela distribui para as folhas através do caule. Para que é utilizado o gás carbônico? Geralmente é absorvido do ar pelas folhas. As plantas utilizam as folhas para absorver o ar. A luz é a fonte de energia para esse processo e ela também, gente, ela é captada por uma substância chamada clorofila presente nas folhas, ou seja, é aquela que dá a cor verde às folhas. Então, a partir desses elementos, a planta produz o seu próprio alimento e o gás oxigênio que é liberado para o ambiente. Então, ela, além disso, além de produzir, ela ainda purifica o ar através do oxigênio que ela libera no meio ambiente. A importância da fotossíntese para a vida. O processo de fotossíntese tem grande importância para a vida na Terra. Por que ela tem essa importância para a vida na Terra? Porque ele libera o gás oxigênio, que esse gás oxigênio, ele é essencial para todos nós, seres vivos, que respiramos. Inclusive para as próprias plantas, ele é essencial. Além disso, a fotossíntese retira o gás carbônico do ar, aquele ar que não é mais puro, aquele ar que prejudica, tá? Esse gás é liberado na respiração e em algumas atividades humanas, por exemplo, na queima de combustíveis fósseis, como a gasolina. Aquela fumaça que sai nos carros, aquilo ali é gás carbônico. Ela traz muitos malefícios para a nossa respiração, para o ar. Ela deixa o ar poluído. O excesso desse gás na atmosfera pode também provocar impactos ambientais, certo? Pode provocar até mesmo as queimadas, porque o excesso desse gás realmente traz muitos danos para o meio ambiente. Então, a atividade, vocês deverão completar com as palavras adequadas, que é a primeira questão. Letra A, todos os tracinhos precisam de. Quais são as palavras que estão faltando aí? Aí vocês vão completar com as que estão faltando. Aí vem a seguinte: o que significa fotossíntese? Vocês deverão informar o significado da fotossíntese. E o que é produzido na fotossíntese? O que a planta produz nesse processo? A quarta, qual a fonte de energia e como ela é captada? Qual é a fonte de energia que a planta utiliza para o processo de fotossíntese e como é que ela capta essa fonte de energia? 5. Cite os elementos básicos para o processo da fotossíntese. Quais são os elementos que a planta precisa, que são essenciais para que ela faça o processo da fotossíntese? E a última questão, o que a fotossíntese retira do ar? O que a fotossíntese vai retirar do ar? Então, vocês leiam a atividade, leiam o texto que vocês conseguirão responder com certeza.